WW está de volta agora com a participação da economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, vamos lá, só dar uma atualizada nessa questão da economia. Hoje, o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assinou o termo de posse do cargo nessa segunda-feira, onde? No Palácio da Alvorada. Lá com ele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula, que indicou 3 novos nomes para integrar a diretoria do Banco Central, E de Brasília, vamos falar com a repórter Luciana Amaral para trazer as últimas informações sobre esse termo de assinatura. Luciana, está contigo. Tudo bem, Caio? Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente semana a todos nesta reta finalíssima, então, de 2024. Olha, esse termo de posse, ele está assinado, mas ele só vale a partir de janeiro, depois da publicação no Diário Oficial da União. Mas, na prática, o Galípolo já vem atuando como presidente interino do Banco Central, uma vez que o Roberto Campos Neto está de recesso. Vale dizer que o Galípolo ele assume o Banco Central agora num momento de escalada do dólar e também num momento em que o BC tem feito vários leilões da moeda americana, justamente numa tentativa de conter a alta dela. Ainda assim, o dólar fechou hoje o ano a R$ 6,18, uma alta de 27,36% ao longo de 2024. Hoje, no início da noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre essa alta e, segundo ele, o dólar terminou o ano de 2024 com força não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Vamos ver então o que o ministro Fernando Haddad falou sobre isso e também sobre as intervenções cambiais feitas pelo Banco Central. Vamos ver. Mas eu penso que as intervenções do Banco Central foram corretas no sentido de afastar um pouco, de dar liquidez, né, para quem estava eventualmente fazendo remessa, enquanto o mercado processava as informações a respeito das medidas fiscais. Então eu penso que foi um movimento correto do Banco Central. Rafaela, essa proximidade do Galípolo com o Lula hoje lá no Palácio da Alvorada, aliás, uma proximidade de mais de ano, ela vai ajudar ou vai atrapalhar o trabalho do Galípolo a partir do dia 1º, né, que é a posse oficial? Bom, o Galípolo foi indicado pelo presidente, mas a gente precisa lembrar que o Banco Central hoje é uma instituição autônoma, aprovado em lei. Então, ele passa a ter autonomia na presidência, apesar de ter sido indicado pelo presidente. É o que a gente vem acompanhando, né, nos últimos 2 anos, é que nem as críticas ao presidente anterior e nem os elogios ao atual presidente contribuem para a boa condução da política monetária. O que a gente precisa ter para contribuir hoje para uma política monetária mais eficiente e que tenha mais potência no combate à inflação é, de fato, uma percepção de autonomia. Então, hoje, essa proximidade enfim, e elogios, assim como eram as críticas pelo lado oposto, não contribuem para que a gente tenha uma política monetária mais eficiente. Daniel? Rafaela, boa noite. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa questão da percepção de autonomia do Banco Central. Porque se a gente for pegar ali nos últimos meses todos, eu calculo que desde a metade ali do ano, pelo menos, quase todas as participações públicas em eventos de Gabriel Galípolo, ele aproveitava as ocasiões para mandar algum tipo de recado de que sim, ele seria independente, de que sim, as taxas de juros ou qualquer medida a ser adotada pelo Banco Central seriam qualquer medida que fosse necessária seria tomada independentemente de sua proximidade com o governo atual. Ele já conseguiu convencer suficientemente os agentes econômicos de que, se precisar aumentar ainda mais a Selic, que essa gestão do Banco Central aumentará ou de que prolongará o aperto monetário pelo tempo suficiente? Você tem razão que a atuação do Galípolo ao longo desse 1 ano e meio que ele teve à frente da diretoria de política monetária, ele reforçou
a independência do Banco Central. A gente teve uma redução de juros que começou no ano passado, mas foi interrompida esse ano, mas nas altas sequentes que a gente observou desde setembro, o Galípolo votou, as altas de juros que a gente teve foram votações unânimes pelos membros do Copom, e nas suas declarações, de fato, ele vem reafirmando esse compromisso do Banco Central com a meta de inflação. Inclusive, acho que a última reunião surpreendeu quando não só foi dada uma alta de 1 ponto percentual, algo que é raro na condução da política monetária no Brasil, ele também adiantou, o Copom adiantou 2 altas de 2 pontos percentuais, o que não estava precificado pelo mercado. Então, a atuação dele ao longo desse período tem sido uma atuação que mostra que ele manteria a independência, precisa subir os juros, vai subir os juros sem interferência do governo. Mas, quando a gente olha hoje a percepção de risco de mercado, ela ainda não reflete essa credibilidade de um Banco Central independente hoje também sob o governo Lula. E por que isso, né? A gente vê as expectativas de inflação ainda muito desancoradas. No curto prazo, parte dessa desancoragem das expectativas reflete essa depreciação cambial que a gente observa, isso vai pressionar os preços nos próximos meses. A gente tem uma demanda ainda aquecida, muito impulso fiscal, inflação de serviços em alta, a gente tem uma projeção de uma inflação mais alta no curto prazo, mas quando a gente olha as expectativas de inflação para os prazos mais longos, elas estão bastante distantes da meta. Isso mostra que o mercado ainda não tem uma confiança em uma política monetária independente ou um Banco Central autônomo. Ô, Rafaela, se nada se alterar até lá, até daqui a um ano, 2026, que é um ano chave para o Brasil, processo eleitoral, eleição presidencial, reeleição presidencial, a inflação, se nada se alterar até lá, tende a ser um grande peso, talvez, para o governo durante a campanha de 2026. Eu sei que a gente está muito longe, mas se seguir nessa toada, hoje, por exemplo, o Boletim Focus piorou, né, a projeção do IPCA para os próximos 2 anos. Enfim, a inflação, talvez, tende a ser um grande risco ali para o governo em 26? Acho que vai ser uma combinação de fatores, né? De fato, a inflação é um fator que prejudica a popularidade de um governo, mas uma inflação por volta de 4,5%, 5%, por enquanto é o que a gente tem nas projeções aqui no Inter e também no mercado, não seria uma inflação tão preocupante para derrubar a popularidade do governo nos próximos meses. Mas quando a gente combina essa inflação de 5% que a gente projeta aí para os próximos meses, próximo ano e meio, quando a gente combina essa inflação mais alta com um câmbio depreciado e uma taxa de juros extremamente elevada, a gente tem que pensar uma taxa de juros de 14% para uma inflação de 5%, é uma restrição monetária muito significativa. A combinação desse cenário vai trazer um mal-estar econômico nos próximos meses. A gente tende a ter uma desaceleração da atividade, a gente pode ter um aumento do desemprego que a gente não viu ainda nesse governo. Então, a combinação desses fatores pode sim ser prejudicial. E eu acho que o mercado também se alimenta desse risco, essa expectativa de atividade desacelerando, ela pode ser um fator que vai impulsionar o governo a tomar medidas ainda piores, né, que são medidas populistas, né, para trazer de volta a popularidade, mas são medidas que podem trazer mais inflação, pode trazer mais risco fiscal, aumento da dívida e manter os juros num patamar muito elevado. Então, hoje tem esse receio e a gente está nesse ciclo vicioso de expectativas muito contaminadas e um receio de como o governo vai reagir com uma eventual desaceleração da economia. Daniel? Rafael, eu queria te pedir um olhar sobre um outro déficit menos comentado do que o déficit primário. Aí a gente está falando sempre do chegar ao déficit zero, 0,25% do PIB a menos ou a mais. E aí, quando a gente tem essas pauladas na taxa de juros, a gente acentua o déficit nominal, que já está rodando na casa dos 8% ao ano, soma, inclui a conta de juros e com uma tendência de crescimento para 2025, fruto desse aperto monetário, desse ciclo de alta da Selic. Até que ponto isso é sustentável? Porque um déficit nominal de 8% do PIB leva a um endividamento maior. E se a gente olha no longo prazo, as coisas começam a ficar com cara de insustentáveis. Uma
relação dívida-PIB que hoje está na faixa ali dos 80, para pular para 100, para pular para 120, é um pulo. Quão insustentável isso pode ser? É muito preocupante. No curto prazo, a gente ainda vê o déficit nominal como uma consequência de um ajuste fiscal que ainda não foi feito. E por que isso? Porque os juros subiram, porque a gente tem uma inflação mais alta, a gente tem uma pressão cambial, que também exige um esforço maior por parte do Banco Central na elevação da taxa Selic, e isso, por sua vez, contribui com o aumento das despesas com juros que somam aí mais de 1 trilhão em 12 meses. Então, é muito preocupante, sim. O déficit nominal não é sustentável. Em alguns anos, se a gente não tiver uma solução para o déficit primário, essa escalada do déficit nominal, ela torna a dívida pública insustentável. Acho que esse é o grande risco fiscal que os analistas enxergam isso no mercado. No curto prazo, a dívida tem algum espaço ali para subir. A gente já teve dívida num patamar um pouco acima do que está hoje. A gente está caminhando para fechar o ano com uma dívida entre 77% e 78% do PIB. A gente vai continuar vendo um crescimento da dívida nos próximos 2, 3 anos. O déficit nominal, mesmo que a gente tenha um ajuste fiscal a partir de 2025 ou em 2026, leva tempo para o custo da dívida reduzir. Muito dos títulos do Tesouro que são emitidos hoje estão sendo emitidos a IPCA mais 7, taxas pré-fixadas de 13%, 14%. Isso acarreta num custo de dívida alta ainda por alguns anos. Mas a gente vai ter uma solução para esse problema do déficit nominal a partir do momento que a gente tiver uma previsibilidade maior sobre o fiscal. O governo hoje não consegue atuar sobre o déficit nominal. Ele não tem poder para decidir, né, os juros que o mercado vai financiar a dívida do Tesouro. Então, o déficit nominal hoje é uma consequência de um problema de ajuste fiscal que ainda não tem uma solução definitiva. Bom, Rafaela Vitória é economista-chefe do Banco Inter. Rafaela, muito obrigado e um feliz ano novo para você e para sua família. Obrigada, igualmente. Feliz ano novo a todos.